Olá, estamos aqui para mais um vídeo da série Um Ano por Angola. Seja bem-vindo ao canal, você que está aqui pela primeira vez, é um prazer ter-te ali do outro lado. 2026 é um ano muito importante para nós angolanos, porque é um ano pré-eleitoral. Em 2027, que será o próximo ano, Angola vai realizar eleições gerais e há um receio muito grande sobre o que há de ser. Em África, maior parte dos países na maior parte dos países tem havido convulsões sociais, tem havido guerra, tem havido perdas de vidas humanas após os resultados eleitorais, porque a maior parte dos países as eleições não têm sido livres e justas. E não parece que Angola será diferente. Nós temos muitos problemas e há uma contestação muito grande em torno do atual governo, que quer se manter no poder a todo custo, e a oposição luta para conquistar o poder. Está todo mundo dividido, a sociedade civil contestando, os partidos da oposição querendo conquistar o poder e o partido no poder querendo manter o poder. E nós estamos aqui, né? O problema que Angola vive vai além da capacidade de resolução dos políticos. Os políticos falharam, por A mais B falharam. E se continuarmos a confiar neles, vão falhar novamente. Tem se levantado movimentos, né? Movimentos cívicos, ativistas têm estado a se levantar, enfim, muita coisa tem sido feita, né? Com o intuito de pressionar para que haja um país melhor. Mas, em termos de resultados, é zero, zero, mais zero. Não parece que vai mudar alguma coisa sem a intervenção de Deus. Mas nós temos um ano que os políticos, né, as organizações partidárias vão afinando as máquinas para propagandas eleitorais, para angariarem votos. Nós podemos usar esse ano para nos retirarmos, né? Como um ano de retiro, para nos humilharmos perante Deus, clamarmos e pedirmos que Deus intervenha para mudar o curso desta nação. Deus quer nos ajudar. Deus quer nos ajudar. E Ele, em sua palavra, em 2 Crônicas 7,14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se apartar dos seus maus caminhos, eu dos seus ouvirei e sararei a sua terra. Então, só estará dependente de ti e de mim. E eu quero lhe convidar, meu irmão, não fique de braços cruzados se você é angolano, onde quer que estejas. E há quem diga, eu não sou angolano, você que é brasileiro, que é moçambicano, que é cabo-verdiano, que é guineense, em qualquer parte, você que entende, né, o que eu estou a dizer, vais querer dizer, não, eu não sou angolano, portanto, isso não diz respeito a mim. A palavra de Deus diz em Jó 42, versículo 10, que Jó, quando orava pelos seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro. Quem já leu sobre Jó sabe que Jó passou por uma situação muito difícil. Ele perdeu a sua riqueza da noite por dia, perdeu os filhos, foi atacado por uma enfermidade terrível. Os amigos vieram, consolaram-lhe durante algum tempo, viram que não passava e começaram a dizer que você pecou contra Deus, por isso é que te sobreveio isso. Mas ainda assim, Jó orou pelos seus amigos. E a palavra de Deus diz, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Então, não importa quem é e de onde nos segues, por favor, ore para nós. Angola precisa da tua oração. E é claro, né? Angola faz parte do mundo e tudo que afeta o mundo é como o nosso corpo. Tudo que afeta uma parte do nosso corpo atinge-nos a nós todos, né? Atinge o corpo todo, afeta o corpo todo. Então, nós também vamos interceder por vós, né? A palavra nos ensina, nos exorta a orarmos uns pelos outros. Então, fique aí, acompanhe, por gentileza, acompanhe o vídeo até o fim e que Deus te abençoe. Nós estamos aqui hoje para mais um dia de lição, né? Vamos começar hoje as nossas lições. É claro, nós precisamos conhecer esse Deus que queremos que intervenha a nosso favor.
né? Precisamos conhecer o que é que ele fez, como é que ele é, porque nós queremos nos aproximar da forma certa, fazer o que ele quer que nós façamos para que o resultado seja certo. Assim como ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Então precisamos conhecê-lo. E o título da lição que nós trouxemos hoje é a criação do mundo. Teremos sempre uma lição e a lição vai estar baseada num texto de apoio bíblico, claro, né? E hoje a lição, o texto de apoio é Gênesis, capítulo 1, de 1 a 25, e teremos também um versículo de memória. E o versículo de memória para hoje está no livro de Hebreus 11, versículo 3, que diz assim: pela fé nós entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados, de maneira que aquilo que é visível não foi feito daquilo que se vê. Então, eu gostaria que a próxima lição, eu vou deixar no final, né, o texto bíblico, que você poderá ler para quando for a próxima lição, então teres noção do que nós vamos tratar e o versículo de memória também, para quando chegarmos lá, na próxima lição, então poderes pelo menos recitar. Memoriza, memoriza. Memorizar faz bem, exercita a mente e mais conhecimento sobre Deus. Então, entrando na nossa lição, existem duas vertentes, né, que sustentam a origem do universo. De forma desapaixonada, temos a versão que nos apresenta a ciência, que traz a sua principal teoria, que é a explosão de Big Bang, né? E a vertente teológica, que assenta a criação do universo sob a autoria de um Deus. Vamos falar um pouco sobre a vertente que a ciência defende, que é a teoria de Big Bang. Os que andaram nas academias sabem, a teoria de Big Bang sustenta que o mundo surgiu a partir de uma grande explosão que aconteceu há milhares de anos, e essa explosão provocou uma chuva torrencial, e essa chuva torrencial provocou lagoas, e essas lagoas produziram vida, né? Fungos, enfim, e a vida evoluiu do mais simples ao mais complexo. Claro, quando cai chuva, as águas se juntam e tudo mais, né? É uma teoria muito difícil, né, de acreditar. Eu não sei, os que acreditam na teoria segundo a qual o mundo surgiu a partir de uma explosão precisam ter muito mais fé, porque essa teoria diz que a vida evoluiu do mais simples ao mais complexo e que o homem veio do macaco. Desde que eu me conheço como pessoa, nunca vi um macaco se transformar em homem. Eu acredito que você também, mas essa teoria diz que essa transformação ocorreu por um período só. Então, é uma mera teoria, a ciência está em constante evolução, né? Vem um, diz uma coisa, tentando explicar o que não sabe, vem outro, diz outra coisa, e assim vai seguindo. Mas a vertente teológica, que sustenta que existe um Deus criador dos céus e a terra, né? Essa é a teoria que eu também acredito, que é muito mais simples, e você vai também acreditar nela, porque através do que foi criado, que é visível diante de nós, não há como contestar isso, é claro, né? Essa teoria Deus diz que Deus criou os céus e a terra. A palavra de Deus, no livro que nós demos, Gênesis 1, versículo 1, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. No versículo 2 diz que a terra era sem forma, vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E no terceiro versículo, né, Deus criando, disse: haja luz. E houve luz, né? E houve luz. Que por palavra, haja luz e houve luz. Né? E houve luz. Deus dedicou o primeiro e o segundo dia para a criação de condições, né? Haja firmamento nos céus e na terra. Deus separou as águas nos céus e na terra. Hoje a chuva cai de tempo em tempo, né? Na época chuvosa a chuva cai, e a ciência defende que é um processo de evaporação. As águas vêm, depois descem, mas a palavra de Deus nos diz que Deus separou as águas, umas nos céus e outras na terra. No terceiro dia, né? No terceiro dia, que estamos aí no versículo 9, 10 e 11, no terceiro dia é quando Deus criou terra firme. Deus estava já a criar as condições para que houvesse vida. Então criou terra firme, separou as águas, águas no mar e águas nos rios, enfim. No terceiro dia, Deus começou a criar
as ervas. Depois de ter criado a terra seca, Deus começou a criar as ervas, né? Deus começou a criar as ervas e criou as ervas, criou também as árvores frutíferas e ordenou que elas produzissem segundo a sua espécie. Isso hoje está diante de nós, né? Se nós pegarmos num abacateiro, o abacateiro é a árvore que produz abacate, tirarmos um abacate maduro, dentro do abacate tem semente, colocamos a semente no chão, depois de algum tempo, né, aquilo vai germinar, vai crescer, depois de alguns anos, 5, 6, 7 anos, começa a produzir, essa árvore começa a produzir e vai dar fruto, e o fruto que vai dar é abacate. E Deus ordenou que cada árvore, cada erva produza segundo a sua espécie. Isso é científico. Você se for lá na escola, o professor de biologia, ou sei lá quem, qualquer cientista, não tem como contestar isso, porque é verídico. Você não vai tirar uma semente de abacateiro e semear e vai dar manga, não. Cada um produza segundo a sua espécie. E Deus criou. Muito mais fácil de acreditar do que dizer evoluiu do mais simples ao mais complexo. Amanhã abacateiro não produz mais abacate, vai produzir manga, né? Que nunca aconteceu e certamente nunca há de acontecer. No quarto dia, Deus se dedicou à criação dos luminares, né? Deus criou o sol para iluminar a terra durante o dia e durante a noite ele criou o luminar maior e menor da lua, né? E depois também criou as estrelas. Eu não sei se você já saiu algum dia, né? Com uma escuridão, as estrelas a brilharem, você olha para os céus e diz maravilha, né? As estrelas cintilantes, enfim, Deus criou, né? É uma obra magnífica, você vê os céus e a terra, né? Nós nos admiramos às vezes pelas grandes construções, etc., os grandes engenheiros e arquitetos, mas Deus criou, né? Você olha para cima, tem um céu, né? Não tem pilares, não tem nada, você sai de um lugar para o outro, sai de um país para o outro e Deus criou, né? Maravilha, maravilha, não há como contestar isso. Não há como contestar isso. E esse Deus que criou os céus e a terra é o mesmo Deus que sinaliza, que quer nos ajudar. Ele é o criador disso. E quando ele diz eu vou curar, eu vou curar. Disse haja luz e houve luz. Oh, amém. Nós precisamos acreditar nesta palavra. Ele quer nos ajudar e ele vai nos ajudar. Agora só está a depender de você e de mim. É claro, né? Vamos tomar a decisão de nos humilharmos, de orarmos. Será certamente um ano de retiro e Deus vai nos abençoar. Deus vai nos abençoar. Ok, seguindo, né? A criação obedeceu fases, né? Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o sexto dia. Deus criou tudo até ao sexto dia. Depois de Deus ter criado, né? Os luminares e tudo mais, depois Deus também criou, né? No quinto dia, Deus criou os cardumes, né? Nos cardume é um conjunto de peixes e existem várias espécies de peixe. Deus populou isso por palavras, disse haja e houve. Criou, e depois no sexto dia ele começou a criou os répteis, criou os animais, os domésticos e os selvagens. Isso ele criou no sexto dia. E também ordenou cada um produza segundo a sua espécie. Se nós acasalarmos um macho, né, e uma fêmea, por exemplo, se for boi ou cabrito, sei lá, qualquer espécie que for, né? Se acasalarmos, eles vão produzir um segundo a sua espécie. Nós não vamos ter uma ave a acasalar com outra ave e a nos dar um animal que não seja uma ave. Então, Deus ordenou e assim foi. Então, leia e é uma maravilha, né? Isso faz bem, a palavra de Deus aquece o coração. Leia e isso vai te fazer muito bem. Um outro aspecto que nos traz a nossa lição é sobre a autoria do livro de Gênesis, né? Quem escreveu o livro de Gênesis? Os estudiosos apontam Moisés como sendo o escritor do livro de Gênesis e, apesar de Moisés ter vivido 2000 anos depois da criação do mundo, mas é a ele que se lhe dá a autoria
da escrita do livro de Gênesis. Aliás, ele não escreveu só o livro de Gênesis, né? O Pentateuco é composto por 5 livros. Além do livro de Gênesis, ele também escreveu o livro de Êxodos, escreveu o livro de Levítico, escreveu o livro de Deuteronômio e também escreveu o livro de Números. Então são 5 livros da autoria de Moisés. Como é uma pergunta que surge nesse contexto é como é que ele teve conhecimento a essas escrituras? Como é que ele teve conhecimento? Como é que ele teve conhecimento do acontecimento sobre a criação? Existem 3 teorias. A primeira teoria é que ele tenha tido acesso a alguns escritos sobre o relato da criação do mundo. Sabemos que Moisés nasceu no Egito, cresceu no palácio, ele aprendeu a ler e a escrever. E através da leitura pode ter adquirido esse conhecimento. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é que ele tenha tido lhe tenha sido transmitido, né? É tradição oral, né? Principalmente nós cá em África, né? Os conhecimentos são transmitidos de geração em geração de forma oral, chamado costume, né? E podia ter sido, antes de Moisés existiu Adão, existiu Metusalém, existiu Enoque, existiu Abraão, existiu Isaac, existiu Jacó, existiu José, e até o tempo que ele nasceu, né, o conhecimento sobre o que Deus fez foi sendo transmitido de geração em geração. Uma outra hipótese, né, que é a terceira no caso, é de que Deus tenha revelado esses conhecimentos a Moisés. Sabemos que Deus é Deus e Ele é dono de todo conhecimento. Ele pode se revelar a quem quer quiser, do jeito que Ele quiser, e pode ter sido Deus que se revelou a Moisés, dando-lhe esses conhecimentos. O mais certo é que Moisés é o autor destes 5 livros. Ok. Uma outra questão que também a nossa lição nos traz é sobre a Trindade, a doutrina da Trindade. Alguns acreditam que existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São 3 em 1. Há quem não acredita, há quem diga que Jesus não é Deus. Jesus é Deus, sim. Nós somos a favor da doutrina que defende a Trindade, porque Jesus é Deus. E vamos começar. A Bíblia, no livro de Isaías 9, versículo 6, diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? E o principado está sobre os seus ombros. Ele será maravilhoso, conselheiro. Preste atenção nesta palavra, Deus forte. Deus forte. Está a se referir a quem? A Jesus, Deus forte. Então, Jesus é Deus. Príncipe da paz. Isaías 9, versículo 6. Então, Isaías foi um profeta que mais entregou profecias sobre a vinda de Jesus Cristo, o Messias, e Isaías viveu 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Então, Jesus é Deus. E ainda no livro de João 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quer dizer, que tudo que foi feito através dele. Então, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Sobre o Pai, a palavra de Deus, em João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Deus, estamos a nos referir ao Pai, que enviou quem? Seu Filho. Seu Filho quem? Jesus, que é Deus Filho. E o texto de Gênesis 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, existe Deus Pai, existe Deus Filho, existe Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo, quando Jesus foi batizado, né, isso nós encontramos em Mateus 3, versículo 16 a 17, que diz que o Espírito de Deus desceu em forma corpórea sobre uma pomba e pousou sobre Jesus, e se ouviu uma voz que diz: este é meu filho amado, a quem me comprazo. E ainda em João 14, versículo 16, quando Jesus estava prestes a ir, ele disse assim: que eu orarei e enviarei o Consolador, é o Espírito Santo. Em Atos 1, versículo 8, Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e me sereis testemunhas. Para finalizar, em 1 João 5, 1 João, vamos lá, 1 João 5, deixa eu só confirmar aqui, 1 João
1 João 5, versículo 7. 1 João 5, versículo 7, sim, é isto. Nos diz assim: são três que testificam no céu: o Pai, a Palavra, né? Deus, Pai é Deus, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. Do mesmo jeito que Deus nos criou e disse assim: façamos o homem segundo a sua imagem e semelhança, nós também temos alma, espírito e corpo. Então, esses três, segundo o livro de 1 João 5, versículo 7, diz que esses três são um. Então não há dúvidas quanto a esta questão. Ok, por hoje a nossa lição vai parar por aqui. Eu gostaria que você respondesse algumas perguntas, né? Faça uma anotação, de preferência. Primeira pergunta é o que é que significa Gênesis, né? Se tiveres algum dicionário, vá lá e investiga o que é que significa Gênesis. A segunda questão, né? A quem se dá a autoria do livro de Gênesis. E a terceira questão, né? A terceira questão é sobre... Menciona o que Deus criou a cada dia. Leia o texto, né? Menciona o que ele criou a cada dia. Respondendo essas questões, vais voltar ao texto e certamente vais adquirir mais conhecimento. Desde já, vamos passar para a nossa próxima lição, né? Deus criou os céus e a terra em 6 dias. E a nossa próxima lição, em continuidade desta, vamos falar sobre a criação do homem. O título da nossa próxima lição é a criação do homem, né? E os textos de apoio temos Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 31, e temos também o mesmo livro de Gênesis 2, versículo 1 a 25, Gênesis, capítulo 2, versículo 1 a 25, e o nosso versículo de memória está no livro de Salmos 8, versículo 4. Então, muito obrigado por teres estado aí, né? Nós vamos caminhar junto. É certo que você tem que tomar a decisão para vermos esta Angola melhor e nós podemos nos humilhar. Isso é algo que cada um de nós pode fazer, independentemente de onde esteja, cada um de nós pode se humilhar e acreditar que este Deus que disse haja luz, que criou este maravilhoso universo, que nós admiramos, as paisagens, etc., que criou tudo que nele existe, está disposto a nos ajudar e nós só precisamos nos humilhar. Subscreva, né, e partilha esta mensagem. Por favor, partilha esta mensagem. Não prive alguém que vai tomar a decisão de se humilhar. A palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. É possível. Há muita gente que não tem acesso à internet. Cá em Angola nós dominamos isso, não tem um smartphone. Então muitos ficarão já excluídos automaticamente de terem acesso a essa mensagem em tempo real. Nós só temos um ano e temos pouco tempo para mobilizar o maior número de pessoas possíveis. Então, eu conto contigo. Muito obrigado por ter estado aí e que Deus te abençoe.